Já imaginou se você pudesse usar da sua imaginação para ficar com a voz do Pato Donald? Bem-vindo a mais uma experiência de auto-hipnose, mas só depois da vinheta. Bem-vindos a mais uma experiência de auto-hipnose aqui no canal Alberto Delísula. E antes da gente iniciar esse processo, é importante que você encontre um local adequado para realizar esse exercício. Talvez sentado, talvez deitado, não importa. Mas avise o pessoal da sua casa que você vai fazer um exercício de auto-hipnose e que você não deseja ser interrompido. Não tem realmente um risco de você ser interrompido e ficar preso na hipnose ou algo do tipo. Mas se você for interrompido, você não vai conseguir reprogramar a sua mente da forma que você quer. É como se você fosse interrompido no meio de um filme, num momento muito importante. Então você acaba perdendo o engajamento. Então lembra aí de desligar a reprodução automática do YouTube para que após esse vídeo não surjam novos vídeos que não tem nada a ver com a auto-hipnose. Verifique que você não está dirigindo ou realizando algum trabalho perigoso que requer atenção. Dedique o seu tempo agora para essa auto-hipnose. Bom, então para a gente começar, é importante que você escolha uma posição para realizar esse exercício de auto-hipnose. Pode ser sentado, pode ser deitado, mas lembre-se, tem que ser uma posição que você é capaz de ficar por alguns minutos. Se essa posição for minimamente desconfortável, com o passar do tempo, esse desconforto vai aumentando até ficar intolerável. Então escolha bem aí o local, pause o vídeo, e assim que você já tiver escolhido e preparado, pode retomar. Pronto! Imagino que você já esteja preparado para reprogramar a sua mente com a auto-hipnose. Então, feche os olhos. Imagine um dia que você acordou cedo, mas realmente não precisava acordar cedo. Um dia que você queria apenas descansar, relaxar. Como naquele dia que você acordou cedo, você sabe que pode abrir esses olhos a qualquer momento, mas prefere não abrir. Prefere deixar esses olhos pesados, fechados, relaxados. E você vai relaxando cada vez mais. Talvez você escute alguma voz, talvez um veículo na rua, mas esses barulhos indistintos ao fundo apenas aprofundam ainda mais esse estado. E você vai relaxando mais e mais. E concentre-se na musculatura da região dos olhos. E vá relaxando esses olhos cada vez mais. Cada músculo vai relaxando, vai desligando mais e mais. Isso. Vai desligando esses músculos completamente. Em algum momento, você vai perceber que esses olhos estão completamente desligados. Somente quando você perceber que os músculos da região dos olhos estão totalmente desligados e já não funcionam mais, você vai se permitir um único teste de tentar abrir e não conseguir. Talvez esse momento ainda não tenha chegado. Nesse caso, simplesmente permita que esse relaxamento aumente ainda mais. Talvez esse momento ideal de relaxamento, esse momento em que os olhos simplesmente não abrem mais devido ao relaxamento, talvez esse momento já tenha chegado. Neste caso, permita-se tentar abrir os olhos e não conseguir. Talvez falte ainda um pouco mais de relaxamento. Isso, se permita mais. E vá relaxando, vá desligando mais e mais. Mais e mais. E você vai afundando cada vez mais nesse estado. Talvez você já tenha tentado abrir os olhos e não tenha conseguido. Talvez ainda não tenha tentado. Talvez seja agora o momento. Talvez não. O importante é você se concentrar
apenas no relaxamento do seu corpo. E seu corpo vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais relaxado. Isso, vai desligando, vai relaxando mais e mais. Talvez já tenha tentado abrir, talvez não. Não importa. O importante é simplesmente permitir que esse relaxamento dos olhos se distribua por todo o seu corpo, em direção aos pés, em direção às mãos, como uma onda quente de relaxamento. E você vai desligando e relaxando cada vez mais. Isso. Está indo muito bem. Talvez você perceba que é possível reposicionar o seu corpo. Talvez buscando uma posição mais confortável. Se for o caso, permita-se buscar essa posição. E quando você busca essa posição, você relaxa ainda mais. Talvez você já esteja na posição confortável agora, na posição ideal. E simplesmente se permite afundar ainda mais. Isso. Em algum momento, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E cada vez que você abre e fecha os olhos, você vai relaxar 2 vezes mais. Abre os olhos, fecha os olhos, isso. Vai afundando mais e mais, mais e mais. Abre os olhos, fecha os olhos, isso. E vai afundando ainda mais. Em algum momento, vou pedir para você abrir e fechar os olhos ainda mais uma vez. E você vai relaxar o seu corpo 2 vezes mais ainda. Abre os olhos, fecha os olhos, isso. Vá sentindo o seu corpo muito pesado. Pesado como um pano molhado. E agora escolha uma das suas mãos. Talvez a direita, talvez a esquerda. Pegue uma dessas mãos e feche, fazendo um punho bem cerrado. Isso, pode fechar essa mão. Isso, feche com bastante força. Isso, coloque força de verdade. Concentre toda a sua energia nessa mão. Mais força. Coloque a força com que você deseja a mudança. Isso, mais força. Mais força, um pouco mais de força. Isso, um pouco mais de força, o resto da sua força. Quando bater uma palma, relaxe esse punho completamente. Relaxe completamente. Isso. Se você tiver seguido minhas instruções, neste momento, seu corpo já está pesado, relaxado. Pesado como um pano molhado. E você já terá relaxado o seu corpo completamente. No entanto, é preciso que você relaxe também a sua mente. Para relaxar a sua mente, em algum momento, você vai começar uma contagem regressiva em voz alta a partir do número 100. Mas quando passar perto do 98, ou até mesmo antes, permita que esses números vão embora e eles se vão. Pode começar 100, isso, e eles vão sumindo, sumindo, isso, permita que eles vão sumindo, isso, não precisa mais contar, pode parar de contar. Inspire profundamente, bem lentamente, isso, vai inspirando, segure o ar e vá soltando bem devagar e vá soprando todos eles para bem longe. E os números ficam cada vez mais longe, isso. Cada vez mais longe. Mais uma vez, inspire profundamente. Segure o ar. Agora sopre todos eles para bem longe. E eles se vão. Talvez eles tenham sumido.
talvez não tenham sumido, mas eles não importam mais. O importante é apenas você afundar ainda mais nesse relaxamento. Isso, vá relaxando mais e mais. Imagine que agora você vai fazer uma viagem fantástica para o castelo da Disneylândia. Talvez você já tenha ido para a Disney, talvez não. Mas imagine como seria se você fosse até lá agora. Imagine que você, andando nos arredores da Disneylândia, você encontra um mago. Talvez o mago Merlin, talvez um outro mago que você conheça, ou até mesmo não conheça. Imagine que esse mago lhe diz que para entrar no castelo da Disneylândia, você precisa se transformar em um dos personagens do universo Disney. E você escolhe transformar-se no Pato Donald. Imagine que neste momento o mago faz algum sinal, talvez diz alguma palavra mágica, e nesse exato momento você começa a se transformar no Pato Donald. E o relaxamento do seu corpo, principalmente da região da garganta, começa a trabalhar nas cordas vocais. E vai fazendo um trabalho que aos poucos vai alterando as propriedades da sua voz. E você vai percebendo que a sua voz vai se transformando bem aos pouquinhos na voz do Pato Donald. Isso. Como se você reprogramasse suas cordas vocais. Isso, imagine você reprogramando essas cordas vocais. E você vai transformando a sua voz na voz do Pato Donald. E somente quando você tiver certeza que já conseguiu transformar a sua voz na voz do Pato Donald, permita-se a experiência de testar a sua voz. Isso, talvez com os olhos abertos, talvez fechados, mas teste a sua voz agora e sinta a voz do Pato Donald. Talvez já tenha testado, talvez não tenha testado ainda. Talvez você esteja rindo nesse momento. E talvez essa risada aumente um pouco mais quando você percebe que quanto mais ri, mais engraçada fica a sua voz. E a sua voz se transforma completamente na voz do Pato Donald. Uma habilidade que você nem imaginava que você tinha. Permita-se sentir essa voz do Pato Donald. E cada vez que você realizar esse exercício, a sua voz do Pato Donald vai estar mais e mais poderosa. Isso. Mantenha os olhos fechados agora. E agora imagine que aquele mago vai fazer um feitiço para que você volte ao normal agora. E a sua voz volta ao normal. Isso. Aos pouquinhos vai fazendo um novo reajuste para a sua voz voltar ao normal. Imagine agora a sua voz modulando novamente, tornando-se normal. Isso.
e você vai se sentindo cada vez melhor e com a voz funcionando normalmente, naturalmente. Farei uma contagem de 1 a 5. Somente no 5, você vai abrir os olhos sentindo muito bem, muito energizado e com a voz falando normalmente, naturalmente. 1, aos poucos vai voltando da experiência mágica. 2, e sentindo cada vez melhor. 3, imagine seu corpo bem energizado. 4, e sentindo cada vez melhor. 5, isso, pode abrir os olhos quando quiser, sentindo cada vez melhor. E aí, gostou da experiência? O que você sentiu ao perceber que a sua voz era a voz do Pato Donald? Gostou do vídeo? Clique em gostei, inscreva-se aqui no canal Alberto Delisula, compartilhe com os amigos e até a próxima.